Olá, tudo bem, estudantes que querem passar no exame 32 da FGV, da OAB, este ano, 13 de junho, daqui a 30 dias. Eu me chamo Sheila Hansen e estou aqui juntamente com vocês para passar nessa grandiosa conquista que nós temos, que será ter a carteira vermelha, né? Como eu disse, eu me chamo Sheila Hansen e eu me formei em 2008, tá? Isso, chora, bebê, chora. E já fazem 13 anos. Eu estava grávida da minha filha, que tem 17 anos e está entrando na universidade agora. E eu prestei uma vez só a OAB. E desta vez que eu prestei, na época tinha que ser bacharel, né? E eram 100 perguntas. Eu tirei 51, né? E fiquei toda feliz, esfuziante. Mas eu tinha um trabalho que eu ganhava bem. Então, na época, pra mim, tanto fez como tanto faz ter a OAB. E aí, o meu trabalho me mandou pra Lins. E na segunda fase eu perdi. A segunda fase não fui. Então, e depois disso eu nunca mais prestei. Eu tava com aquela hereditariedade social que as pessoas falam assim: ah, você nunca vai conseguir. Ah, mas ser advogado é uma coisa muito grande. Ah, mas o teste é muito difícil. Ah, chega disso. Eu fiz um curso de coaching, eu mudei a minha vida, né? Agora eu sou coaching e eu não me auto-saboto, porque a grande maioria de nós, estudantes da OAB, é se auto-sabotar, né? Então assim, hoje eu acho que eu não vou ver o vídeo todo, eu acho que eu não vou estudar 3 horas. Eu estudo uma média de 6 a 10 horas por dia, tá? Então, o que eu fiz? Como eu estou completamente desatualizada, tudo mudou depois que eu me formei. Quando eu voltei para o Brasil, que eu morava na Dinamarca com o meu marido, que é de lá, já tinha encerrado as inscrições da OAB, e eu também não teria a menor condição de fazer 9 de fevereiro de 2020, nunca, né? E eu falei assim, então eu vou gastar o meu tempo estudando através de plataformas digitais, né? Porque um cursinho é um pouco caro. Não sei o que é caro pra mim, é caro pra você. Pra mim é caro. Então eu tava fazendo o cursinho, mas eu tava levando assim, né? Meu passando, porque o meu objetivo era fazer o 33, já que o 32 já estava com as inscrições encerradas, né? E me reabrem. E eu, doida, vou lá e faço a minha inscrição, né? Com tão pouco tempo para estudar. Então eu pesquisei, fui em vídeos, em sites, conversei com professores e cheguei ao mínimo que eu podia estudar para caber em 30 dias para eu poder fazer essa prova, tá? Então de cada matéria, eu fiz um cardzinho. E aí eu falei quantas questões vai cair nessa matéria e quais são o que a OAB mais pede de cada matéria nos últimos exames, né? Então tá tudo aqui o que nós iremos estudar. Eu não tô aqui para dar aula para ninguém, mesmo porque nem eu sei para mim. Nunca fui fazer nada num fórum, nunca protocolizei nada, nunca assinei nada, nunca pus um processo eletrônico, tá? Então eu sou tão leiga quanto um leigo, né? A diferença é que eu sou bacharel em direito, né? De um direito que eu posso nem dizer arcaico, mas já muitas coisas já se reformaram, tá? Então eu resolvi começar com direito tributário hoje. Eu vou postar um vídeo a cada dia falando sobre uma matéria e um assunto, que são os mais cobrados da OAB. Então, se você gostar, clique em gostei, vai me ajudar bastante para que eu consiga continuar fazendo outros vídeos. Todos os dias eu vou postar vídeo para vocês, tá? Eu não tô aqui pra nada. Não quero dar aula, não quero vender curso, não quero nada. Eu só quero estudar junto com vocês, caso vocês queiram estudar junto comigo. Então vamos lá. Vamos falar sobre... Se a gente tá falando sobre direito tributário, vamos começar com os assuntos que a OAB mais cobra em direito tributário nos últimos 10 exames, tá? Então o que a OAB mais cobrou foram os impostos federais, municipais, a legislação tributária, os conceitos de tributos e espécies tributárias, né? Impostos estaduais, os 150 da Constituição. Então, tudo isso a gente vai falar por aqui. Por exemplo,
Impostos estaduais, durante 10 provas, a OAB já cobrou 6 vezes. 6 vezes. Um ponto é aquele ponto que a gente pode ir para a segunda fase. Então, durante a minha pesquisa, eu cheguei... Hoje nós iremos falar sobre o direito tributário, mas sobre todos os tributos do direito tributário e da próxima vez outras histórias. O conceito de tributo, tá? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não consta sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa permanente vinculada. O que quer dizer isso, essa última sentença? Uma multa de trânsito não é um tributo, não é um imposto, não é uma taxa, não é nada. Um tributo nunca pode ser cobrado através pelo ato ilícito, tá? Isso são penalizações. A gente está falando aqui das espécies tributárias, tá? E essas espécies se dividem em 5, que são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório. Vamos a um adendo. Esse ano de pandemia e o ano passado, o governo teve aquela ação do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele entra no empréstimo compulsório. Então é bem provável, mas muito provável, que a OAB vai descascar empréstimo compulsório. Então, assim, vamos estudar empréstimo compulsório, ok? E contribuições, né? As outras contribuições, que não são as de melhoria. Então, vamos aos impostos da União. Imposto sobre exportação para mercadoria estrangeiras. Tá, quando a OAB for perguntar, a FGV, tá? A FGV for perguntar alguma coisa pra você, ela não vai chegar e falar assim, o imposto de importação, não, ela vai falar o II, tá? Que significa imposto sobre exportação de mercadoria, de importação para mercadorias estrangeiras, né? Então é aquela coisa que você traz do AliExpress, que você traz do Shein, eu comprei R$700 de roupa do Shein, tive que pagar 300 de tributo, tá? Então, assim, de imposto, então... São essas coisas que eles cobram, mercadoria vindo de fora, eles cobram II. Se nós enviarmos a mercadoria para fora, é o IE, Imposto de Exportação, que é a saída da mercadoria nacional para o estrangeiro. Ambas são feitas pelo desembaraço aduaneiro, né? Que precisa de um despachante aduaneiro. Eu moro em Santos, então sou uma cidade portuária, então aqui tem bastante disso. Agora... vamos para o IPI. IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado. Qual é o fato gerador do IPI? Vender produto industrializado. Vender uma manteiga. Vender um iogurte. Ele vai pagar IPI, porque ele está vendendo um produto industrializado. Todo imposto possui um fato gerador. Ele não vem do nada. Então, sempre é o verbo, é o fato gerador daquele imposto. Porque eles não podem justificar que eles criaram um imposto da cabeça deles. Eles têm que falar que, olha, eu tô cobrando o II, o fato gerador é importar. Se você não importar, você não paga. Se você não exportar, você também não paga. Então, sempre tem que ter o fato gerador que gerou a cobrança daquele imposto, tá? Tem que ter uma desculpinha para cobrar o imposto. IOF, esse cara, pra gravar, é muito difícil. Mas a gente consegue. Vamos lá. Impostos sobre operações financeiras para empréstimos, ações e demais ações financeiras. 4 operações. Esse aqui é só a introdução do imposto, tá? IOF, que são as siglas. Imposto sobre operações financeiras. IOF. Aí tem para empréstimos, ações e demais e ações financeiras. Tá. 4 são as operações, que ele citou aqui as operações financeiras. C, de crédito, tudo que se paga juros, tá? Tudo que você vai pagar juros. Aí eu fui lá e fiz o financiamento do meu carro, vou pagar juros, então eu tenho que pagar o IOF. Câmbio, troca de moeda. Ah, eu vim lá da... Não dá pra ir pra Disney agora, né? Mas eu vim ali lá do... sei lá onde, aqui mais pertinho, aqui do Uruguai. E eu vou precisar da moeda uruguaia, ou eu vou trocar a moeda uruguaia. Aí eu vou pagar IOF sobre essa troca, porque câmbio
de troca de moeda é das operações do IOF. Seguro, garantia de pagamento indenizatória. E IVM de valores mobiliários, mercado de ação. Então o IOF, ele é o Imposto sobre Operações Financeiras para empréstimos, ações e ações financeiras. Tem 4 operações, são 2 Cs, um S e o VM, tá? Então é o crédito, tudo que se paga juros, câmbio, troca de moeda, garantia, pagamento indenizatório e valores imobiliário, mercado de ação. Se você tem ação, você está por dentro. Mais um imposto da União é o IGF. Esse é uma palhaçada. É uma palhaçada. Eu vou falar só porque ele é um imposto da União, mas ele não é cobrado, tá? O que significa IGF? Imposto sobre grandes fortunas. Quem tem grandes fortunas deveria pagar esse imposto. Mas por que não paga? Não paga porque não tem lei complementar. Todos esses outros impostos, né, que classe média, baixa, baixíssima, média, altíssima, tudo paga, o do grande fortuna ainda não criaram. E acho que eles esqueceram de criar. Como que vai ser assim, quanto que vai pagar se você tem grandes fortunas? O que é uma grande fortuna? Não tem, tá? Mas vocês saibam que o imposto sobre grande fortuna, ele existe, mas ele não é cobrado, né? E vamos lá. Impostos estaduais. Mas antes de eu falar do imposto estadual, eu quero falar sobre o imposto de renda, porque ele é imposto da União também, tá? E o imposto de renda é imposto de renda sobre a pessoa física e ele é sobre qualquer ganho ou provento. O fato gerador dele é auferir renda, tá? Então, salário é auferir renda? É. Vender brigadeiro na sua lojinha é auferir renda. Ganhar um dinheiro do seu amiguinho é auferir renda. Então, toda hora que você aufere renda, você tem que pagar o imposto de renda, que é uma vez por ano. E tem o imposto de renda sobre pessoa jurídica também, tá? Assim acabam os da União. Impostos estaduais, né? Os impostos estaduais são, por exemplo, o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Então, assim, tem as pegadinhas da FGV, né? Então, tá dizendo que o imposto é sobre a propriedade. Então, posse não paga IPVA. Minha mãe tirou o carro pra mim, pagou em 12 vezes porque eu tenho o nome sujo, vou pagar IPVA? Não, o IPVA vai vir no nome da minha mãe, porque é ela quem possui a propriedade, eu só possuo a posse, tá? O ICMS, esse a gente sempre vê nas notinhas, né? É um imposto estadual, né? Que é para promover a circulação de mercadoria não física, tipo, tira daqui por ali, né? Com habitualidade, o fato gerador é a venda, né? E o MUS é longo, viu? Serviços de comunicação, que é TV a cabo, Wi-Fi, etc. E serviços de transporte interestadual e intermunicipal, tanto de coisas quanto pessoas, tá? Então, assim, eu sou de Santos, né? Então, eu tô em Santos e eu vou para São Vicente. Então, é intermunicipal, né? Que é o outro município, que é o município do lado, né? Aí, eles recolhem o ICMS. Na passagem, está incluso o ICMS, né? E onde recolhe o ICMS, né? Se eu vim de Santos e vou para São Vicente, eu recolho em Santos ou em São Vicente? Eu recolho no domicílio da empresa, se é Santos ou São Vicente, tá? Quem foi que prestou o serviço. Nós temos também o Imposto Territorial Rural. Este Imposto Territorial Rural, o nome já diz, né? Para quem mora em zona rural, né? Nós aqui em Santos, nós tivemos há pouco um problema com uma comunidade, que é o Morrinhos, e eles pagavam IPTU, então eles se juntaram e falaram, não, nós não iremos mais pagar IPTU porque nós não temos as características do IPTU. Quais são as características para ser urbano, né? É ter uma lei municipal que diga que é urbana e ter 2 melhorias, poste de luz e coleta de lixo. Então eles entraram na justiça para falar, não, a gente vai pagar o ITR, não o IPTU, porque a gente não tem melhoria nenhuma.
E aí a prefeitura do Guarujá, ela colocou uns postes e fez algumas coisas e fez a lei. Aí eles continuam pagando IPTU. Mas é isso. Triste, mas aconteceu. O último imposto estadual, o ITCMD. Imposto sobre a transferência de bens de direito pela causa mortis ou doação. Então, por exemplo, meu pai morreu. Tô falando do meu pai porque ele morreu mesmo. Ele morreu, aí ele tem uma cobertura. E eu sou filha única, realmente sou. Eu quero que essa cobertura seja transferida para o meu nome. Então, eu tenho que pagar esse imposto que é o ITCMD. Ou por doação, eu quero doar uma cobertura minha para alguém. Eu tenho que pagar o ITCMD. Agora vamos para os impostos municipais. IPTU, todo mundo sabe, né? Que é o Imposto Predial Territorial Urbano, né? O fato gerador é ter uma propriedade urbana, né? Para ser uma propriedade urbana, ela tem que ter uma lei municipal e 2 melhorias, no mínimo. O ISS, que é Imposto sobre Serviços, o fato gerador é prestação de qualquer serviço de qualquer natureza. Ele pode ser chamado também de ISSQN, né? Que seria Imposto sobre Prestações de Serviços de qualquer natureza, tá? E o ITBI, TBI é bom. Imposto sobre transmissão de bens móveis, tá? Comprar um imóvel, assim, vocês já ouviram falar sobre contrato de gaveta? Eu comprava um imóvel seu, aí você assinava dizendo que eu paguei, etc. Tinha um compra e venda, que lindo, maravilhoso. Nós íamos até o cartório de notas, que não tem nada a ver com registro de imóveis. E a gente registrava aquele contrato para dizer que sim, é verdade, né? Mas teve uma discussão do STJ, STF, ultimamente, e eles decidiram que só haverá a transmissão do bem de uma pessoa para outra caso esse contrato seja registrado no cartório de imóveis. Então, se eu vender algo para você, ou você para mim, e a gente for lá no cartório de notas, só para falar que o contrato a gente mesmo fez, não é mentirinha, não é estelionato, se você não registrar no cartório de imóveis, acabou. Eu posso pegar o imóvel a hora que eu quiser. Mas muita gente não faz porque tem que pagar os emolumentos, que são bem caros, e mais uma porcentagem do imóvel. Dependendo do tamanho do imóvel, fica bem caro, né? Vamos falar agora sobre as taxas. É uma outra espécie de tributo, tá? As taxas. O fato gerador das taxas é sempre uma atividade específica, uma prestação de serviço. Não é um fato do contribuinte, mas é um fato do Estado, tá? Então, a utilização real pelo indivíduo, serviço específico, clareza contra prestação, tá? Para quando você vai tirar um passaporte, você paga uma taxa para a Polícia Federal, mas é uma taxa. O serviço divisível, né, a quem se destina, então, a taxa de luz é uma taxa, tá? Mas a taxa da iluminação pública também é uma taxa, mas ela não pode ser divisível, porque ela é pública. A oferta de benefício, a taxa de lixo, então eles me beneficiam colhendo o meu lixo e eu pago a taxa de benefício, eu pago a taxa de lixo. O poder de polícia. Tudo que você pagar por um serviço público, a taxa de recolhimento de lixo, de incêndio, para tirar um documento, é taxa, tá bom? Agora, não mais distante do que tantos, vamos lá. Contribuições de melhoria. Tem como característica uma... Bom, contribuições nós temos duas, as contribuições de melhoria e as contribuições. Então, a diferença é... Bom, contribuições de melhoria. Tem como característica uma forma de ressarcir o Estado pelo gasto referente a obras que venham acarretar uma valorização imobiliária de bens imóveis. Imobiliários pode ser de bens imóveis, né? Claro. Contribuições parafiscais, tá? Que são de melhoria, mas são parafiscais. Senai, Sebrae, Sesc.
especiais, PIS, PASEP. Essas são as contribuições de melhorias, tem muitas outras. E as contribuições, né? Que tem a contribuição de melhoria e as contribuições. Elas podem ser social, de intervenção do domínio econômico, do interesse das categorias profissionais econômicas. São contribuições comuns, Previdência Social, CID, que é contribuição do domínio econômico, COSIP, que é contribuição de custeio de serviço de iluminação pública. Então, essas são as outras contribuições. Tem a contribuição sindical, né, que é a CIP, né, e tem a CIP, que também faz a manutenção da iluminação pública, que é um bem público, né, porque as contribuições de melhoria, bom, existem dois tipos de contribuições, a contribuição de melhoria e as contribuições em geral. A contribuição de melhoria, ela tem como característica uma forma de ressarcir o Estado pelo gasto referente às obras que venham acarretar uma valorização dos bens móveis. Contribuições para fiscais, Senai, Sebrae e Sesc. Contribuições especiais, PIS, PASEP, tá? As contribuições, em geral, de acordo com a legislação, elas podem ser social, de intervenção do domínio econômico ou de interesse das categorias profissionais, né? Como sindicatos e etc, né? Tem a contribuição do custeio de iluminação, contribuição do domínio econômico, previdência social, né, CID e etc. Agora, o que eu acho que a OAB vai cobrar de verdade é o empréstimo compulsório devido ao auxílio emergencial. O empréstimo compulsório, ele é o recolhimento obrigatório dos contribuintes aos cofres públicos, artigo 148 da Constituição Federal. Eles destinam-se, tá? Tá lá na Constituição Federal. Atender às despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, que é o que nós estamos vivendo agora, da pandemia, de guerra externa e sua iminência, e no caso de investimento público de caráter urgente. 150, inciso 3, a linha B. Feita por lei complementar, aprovada pela maioria absoluta de ambas as casas, tá? Então, eu vou me aprofundar mais em empréstimos compulsórios, eu espero que vocês se aprofundem mais. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se não gostou, me fala no que eu posso melhorar. Fala um assunto que você quer saber, eu corro atrás e a gente estuda juntinho. O importante é a gente passar nesse exame 32 para a segunda fase e da segunda fase para a carteira vermelha. Amanhã eu também vou falar sobre a ordem da prova, não é todo mundo que sabe, né? Porque a prova ela tem uma ordem específica, né, de matérias. Então, como a gente vai fazer para utilizar a melhor forma daquelas 5 horas, como que a gente faz para melhor aproveitamento para a gente tirar os 40 pontos, né? E depois amanhã eu revelo em que matéria eu irei fazer a segunda fase. Mas eu vou tentar ao máximo estudar todas as matérias com vocês, tá? Se vocês gostarem ou se vocês quiserem, tá? Então por hoje é só. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.